Você está feliz por estar aqui? Eu também. Quem tiver lugar, senta, por favor. Todo mundo sabe que Deus existe. Até as pessoas que não têm religião ou que estão afastadas da civilização acreditam em Deus. Até hoje não se descobriu uma tribo, um povo, um grupo humano, por mais distante e isolado que estivesse, que não acreditasse em Deus. Deus existe, é o Criador de todas as coisas, e o verdadeiro Deus não foi criado pela imaginação humana, mas os falsos deuses sim. Os falsos deuses foram criados pela criatividade humana, pela imaginação, pela engenhosidade humana, e o mundo acabou tendo diversos deuses, mas são deuses falsos. São deuses que são representados através de quadros, figuras, imagens, através de ídolos, e mostra o quanto os deuses inventados pelos homens são limitados, porque suas imagens não podem falar, não podem ouvir, não podem ver, não podem andar, não podem pegar, não respiram. São imagens sem qualquer poder, sem qualquer divindade. O verdadeiro Deus, ele é tão glorioso que é impossível ao ser humano querer representá-lo através de um quadro, de uma figura ou de um ídolo. Por isso que o próprio Deus não se permitiu ser representado através de um ídolo, de uma imagem. E sabendo Deus dessa criatividade humana, e já sabendo que o ser humano iria querer fabricar deuses, ele antecipadamente proibiu ao ser humano que fizesse qualquer ídolo ou imagem para representar ele mesmo, que está no céu, ou qualquer outra pessoa, viva ou morta, ou criatura, representada através de uma imagem. Pode ser que isso seja extremamente conhecido para você, e você ache até inútil ouvir, mas pode acreditar que no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, as pessoas não sabem disso. Quando as pessoas começam a saber da ordem de Deus, da proibição que ele fez, as pessoas que estão reverenciando ídolos e imagens, elas ficam perturbadas. Quando elas começam a ler a palavra de Deus e tomam conhecimento disso, elas realmente ficam estarrecidas. E nós vamos falar sobre esse assunto. Quero que você olhe comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 3, quando logo no início Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos ou a minha palavra. Além dessa ordem de Deus ser repetida em vários lugares, a Bíblia insiste muito sobre este aspecto. A proibição para qualquer ser humano reverenciar, adorar, idolatrar qualquer tipo de imagem, acreditando que ela seja sagrada ou tenha qualquer poder. Livro de Deuteronômio,
capítulo 4, eu vou ler apenas algumas referências. Versículo 15, está escrito: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Versículo 23, guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Olha a palavra, o Senhor vosso Deus vos proibiu qualquer tipo de escultura. A Bíblia não deixa margem para exceções. É proibido, seja que tipo de representação for, e a pessoa acreditar que aquilo é sagrado ou tem algum poder, na verdade Deus está dizendo: guarde a tua alma disso. Eu não permiti a vocês fazerem isso. Aqui mesmo no capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 35, você encontra a seguinte declaração: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então a Bíblia vai começar a bater nessa verdade, que por incrível que pareça, precisa ser repetida, e por mais que isso se torne trivial para você, pode acreditar, e daqui a pouco eu vou mostrar isso, há uma grande maioria que não sabe e está fazendo justamente aquilo que não agrada a Deus. Só Ele é Deus. E veja o que está escrito no profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 10. Gostaria muito que você fosse anotando esses versículos que nós estamos citando, para que você ficasse cada vez mais conhecedor desta única verdade. Aqui é o próprio Deus falando, o próprio Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele já está declarando que Deus é o único, e que sendo Ele o único Deus, além de não existir outro Deus, Ele está dizendo: fora de mim não há Salvador. O que nos mostra no Antigo Testamento que só existe um Salvador. Só existe um que salva. Às vezes a pessoa tem veneração, adoração ou consideração por alguma divindade, por algum padroeiro, padroeira, e carrega essa imagem. Às vezes a pessoa acompanha o ídolo numa procissão e a pessoa pensa que é religiosa, pensa que está agradando a Deus, que Deus está vendo e gostando, mas na verdade Deus está irado. Isso acontece muito no Brasil. Aqui mesmo em Isaías, profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20. Escute, Brasil. Quem está ouvindo pela rádio, abra os ouvidos. É escrito o seguinte: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações,
Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Nada sabem. As pessoas que carregam um ídolo em procissão. E você pensa que isso está escrito só na minha Bíblia? Em qualquer Bíblia. Em qualquer Bíblia há a condenação de se carregar um ídolo de madeira, ou seja, do que for, em procissão. A Bíblia está dizendo, é Deus falando, nada sabem os que fazem isso. Versículo 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus vê as pessoas carregando ídolos em procissões, reputando aquela imagem, uma divindade, um poder, e ela pensa que aquilo é sagrado, quando na verdade é um sacrilégio. E Deus está dizendo, não há outro além de mim, não há outro Salvador. E essas pessoas nada sabem. Deus foi repetindo isso várias vezes. E um dia o profeta Josué, que estava na liderança do povo de Deus, viu que o povo acreditava nesse Deus único, mas acreditava também em ídolos e imagens, e misturaram a adoração. Fizeram aquele balaio de gato, como se Deus fosse o chefe, e depois viessem os deuses menores, ou as divindades menores, ou os padroeiros, que podem resolver problemas específicos. Isso já acontecia na antiguidade, e o profeta Josué vai reunir o povo para dizer que é impraticável alguém adorar a Deus e também as imagens, acreditar em outros deuses ou divindades. Veja comigo o profeta Josué, no livro do profeta Josué, no capítulo 24, versículo 14 em diante. Acompanhe, quem não tem a palavra, escute. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Veja, já tinha 40 anos que o povo tinha saído do Egito, mas tinha gente que trouxe secretamente os ídolos, os falsos deuses do Egito, e estavam adorando aqueles falsos deuses. Josué, quando percebe isso, que a idolatria continuava no meio do povo escolhido, ele então reuniu todo mundo para fazer uma proposta. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo que na casa dele não tem nenhum ídolo, não. E na família dele ninguém acredita em ídolos ou imagens. E ele vai conversando com o povo, e o povo vai respondendo para Josué. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque olha só, tem que escolher ou é um ou outro. É impossível servir a Deus e aos ídolos. E o povo está dizendo: nós nunca deixaremos o Senhor, de jeito nenhum. Versículo 17, porque o Senhor é o nosso Deus.
Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso.